escrito entendi, ou sair da sala, sair da reunião, certo? E vocês marcam entendi, porque aí a janela desaparece. Como a Jéssica comentou, essa atividade ela será gravada e será disponibilizada posteriormente no nosso canal do YouTube, que nós estamos gerando, né, para que esse material que vai servir de material para nosso estudo possa ficar disponível. Tudo bem? E agora eu vou falar um pouco, rapidamente, sobre a proposta da REUP. Então, a REUP é a Rede Universitária de Pesquisas em Espiritualidade. Ela constitui um projeto de extensão da UFBA e cujo objetivo principal é buscar, junto aos pesquisadores interessados nessa área de pesquisa em saúde e espiritualidade, principalmente, mas em espiritualidade como um todo, enuclear ações. Alguém está com o microfone aberto, a gente gostaria de pedir a vocês que durante as falas mantivessem os microfones fechados para que não houvessem ruídos e também para que a gente tenha fluidez na apresentação. Oportunamente, vocês vão ter a oportunidade de abrir os microfones para fazer questionamentos e para participar da atividade, mas nesse primeiro momento a gente gostaria que vocês mantivessem fechado. Uma outra questão, então, que a gente estava falando é sobre a natureza da RUP. Ela é uma rede que visa enuclear as ações de pesquisa, mas não apenas de pesquisa de extensão na área de espiritualidade, né? E o nosso objetivo com os webinários REUP é principalmente fazer chegar não apenas à comunidade científica, mas também a outros interessados que não estão envolvidos em atividade de pesquisa em espiritualidade, ao público geral, as pesquisas na área de saúde e espiritualidade, certo? De maneira que as pessoas possam ter conhecimento a respeito disso. Vale ressaltar aqui que nossas atividades da REUP nos congressos da UFBA são atividades que são bastante buscadas pelo público em geral, né? Nós já chegamos à época das atividades presenciais, quando se falava em pandemia, a lotar um auditório para 200 pessoas, né? Porque demonstrando o interesse da comunidade de uma forma geral por essa temática. Então, é nessa linha que a gente dá continuidade, juntamente com as pesquisas que cada um de nós desenvolvemos, né? A divulgação dessas pesquisas que estão sendo feitas, tanto pela REUP, mas também por outros pesquisadores em vários outros grupos de pesquisa do país. Então, agora, sim, eu posso... Só um minutinho. O nosso convidado aqui. Vocês, alguma imagem, deixei de compartilhar. Então, hoje é Everton Traude. Então, Everton, doutorado social pelo Instituto de Psicologia de São Paulo, em psicologia, psicólogo pela Universidade de Guarulhos, realizou estágio de pós-doutorado no CIU, na Universidade de Coventry, e é também professor e orientador do programa de estudos pós-ciência da religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É pesquisador associado de pesquisa e ensino da International Association for the Theology of Religion, eleito do Conselho Administrativo Psychological Association, da Academia Paulista de Psicologia, recebido o prêmio de melhor tese, editor associado da revista em Psychology, autor da revista
cadernos de pesquisa em ciência. Foi professor nos cursos de graduação, fisioterapia e publicidade de Guarulhos. Marcos, E também... boa noite. Marcos, desculpe, está tendo algum corte na sua fala. A gente tem várias pessoas trazendo que não estão escutando direito, está tendo cortes. Incrível, que eu estou exatamente do celular para evitar problema. Na Marcos, apresentação... é o Eduardo falando. Uma sugestão, fala olhando para o áudio do celular. Isso vai ajudar. Eu acho que vai diminuir o tempo do delay. Por favor. Eu dei uma sugestão de falar olhando para o ponto de áudio do celular, que pode diminuir o delay. Conectado ao computador, lá exatamente porque no computador conexão. Por isso, consultando as informações direto. Né? Então, qualquer coisa eu posso retomar essa questão da apresentação. Então, continuidade. Sou visitante do Departamento e do Trabalho da USP. É coordenador do Núcleo de Estudos da Religião e do Grupo de Pesquisa Experiência Religiosa de Consciência, ambos da PUC São Paulo. Os principais temas e áreas de pesquisa: psicologia social da religião, espiritualidade, religião, dissociação e transtornos de transe e dissociação religiosos, self social, psicologia ciências anômalas, ativas psicológicas e psiquiátricas. Razão pela qual, nessa última área, ele foi convidado sobre a temática de hoje. Então, com vocês, professor Everton de Oliveira. Por favor, Everton, fique à vontade. A sua apresentação. 50 a 60 minutos, então pode à vontade. Muito obrigado, eu agradeço muitíssimo o convite, é uma honra estar aqui hoje com vocês. Só queria confirmar se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se está tendo alguma falha, vocês conseguem me ouvir bem? Sim, está ótimo. Maravilha, Sim, está ótimo. Vocês Nós conseguem escutamos receber... bem, mas a tela do senhor está cortada, a tela da apresentação, do slide. Eu vou tentar, então, mandar novamente. Vou parar de compartilhar, vou compartilhar novamente, só um momento. Vocês conseguem ver agora? Agora sim, ficou perfeito. Maravilha. Bom, então, como eu dizia, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite e trazer para vocês nessa apresentação, né, o objetivo principal é fazer um resumo, uma síntese da literatura relevante em pesquisa científica sobre o tema da espiritualidade, com a ênfase, né, é claro, para a área da saúde ou para áreas relacionadas à saúde. Hoje, falar em espiritualidade é algo que já não carrega o mesmo peso do passado, né? Houve épocas em que talvez pensar a temática da espiritualidade no meio acadêmico, na área da saúde ou em outras áreas, podia ser entendido como, de algum modo, colocar a sua carreira em risco, né? Quer dizer, era uma temática que não tinha o mesmo espaço, a mesma aceitação que tem hoje, né? Nos últimos anos, a gente pode colocar aí nas últimas 3, 4 décadas, né? Esse tema ele tem crescido bastante, o número de publicações, eu vou daqui a pouco mostrar um gráfico que ilustra bem isso, né? A evolução das publicações ao longo do tempo.
Então, houve uma mudança muito grande, há um interesse cada vez maior de diferentes organizações, universidades, pesquisadores, profissionais, né, de saúde, em pensar a espiritualidade na sua prática, em tentar encontrar meios de integrar isso de alguma forma. Então, houve uma mudança, né, muito grande, e hoje a gente pode dizer, né, em muitos sentidos, claro, ainda há desafios a serem superados, eu quero mais para frente na apresentação discutir também esses desafios, né, mas a gente pode dizer para todos os fins que hoje estudar a espiritualidade é algo que já não é mais um tabu, né, pelo menos como era no meio acadêmico. Talvez você tenha ainda certos indivíduos, certos pesquisadores ou grupos que possam ter uma perspectiva negativa, né, ou ter algum preconceito em relação a essa temática, mas já não é mais a norma isso, até por conta do crescimento dos estudos, da qualidade com que esses estudos vêm sendo realizados, dos avanços que essa área tem recebido ao longo do tempo, né? Então, a ideia dessa apresentação é contar um pouco dessa história, de como isso foi acontecendo e como é que nós estamos hoje, né? O que a gente sabe hoje, né? Onde as pesquisas chegaram em termos de conhecimento, né? E como isso pode ou não ser aplicado, né, na prática profissional, e o que resta ainda saber, o que ainda precisa ser pesquisado, o que ainda precisa ser feito também do ponto de vista prático, né? Bom, para começar, eu queria trazer como um início, assim, uma introdução, né? Algumas reportagens, né, para ilustrar um pouco isso, o quanto a temática da espiritualidade ela tem ganhado força, né? Tanto do ponto de vista da perspectiva da população em geral, dos profissionais de saúde, enfim, como também no meio acadêmico. Então, cada vez mais você ouve, você vê reportagens, você vê matérias, né, na internet, na televisão, em diferentes contextos, né, abordando essa questão da espiritualidade e do seu impacto na saúde. Então, desde reportagens nacionais, né, aqui no Brasil, como, por exemplo, um estudo, né, uma reportagem que foi feita aqui, especialistas estudam efeitos da espiritualidade na saúde do brasileiro, né? Aí embaixo nós temos menos medicação e mais exercício e espiritualidade contra a depressão, né? Há também uma reportagem aqui do Telegraph. Religious or spiritual beliefs can help you to thrive, say scientists. Então, existe sempre essa ideia, isso está muito presente no imaginário hoje das pessoas, né? E no caso do Brasil, isso se torna ainda mais forte, isso se torna ainda mais característico, porque no Brasil, o Brasil é um país muito religioso, né? Quer dizer, e a gente vai ver também aí, acho que é importante já começar a introduzir essa questão do que é definir espiritualidade, do que é definir religiosidade, porque a gente sabe que existem pontos em comum, existem definições que separam um pouco uma coisa da outra. Eu vou trazer um pouco de como eu vejo essa controvérsia, essa discussão sobre as definições, porque ela é importante para nós, inclusive, entendermos, lermos essa literatura científica, né? Então, isso está em toda parte agora, você vê matérias, reportagens em revistas, né, diversas sobre essa temática, né? Então, isso está muito presente hoje e num sentido muito positivo, ou seja, a espiritualidade faz bem, a espiritualidade ajuda, né? Claro que a gente entende que existe também o aspecto negativo, né? Mas você observa que, em geral, há uma tendência a pensar mais nos efeitos benéficos para a saúde, né? Naquilo que pode promover melhoria, transformação, bem-estar, enfim. E a gente vai ver um pouco também desses dilemas, né? Em que medida as evidências sustentam ou não esse efeito benéfico da espiritualidade, e em que medida a espiritualidade também pode se apresentar negativamente à saúde, né?
Ainda mostrando um pouco esse impacto que tem havido, né, sobre o tema no meio acadêmico, no imaginário popular, né? Já aqui mais no contexto científico, há esse artigo que eu entendo como um marco importante, né, nessas discussões, esse artigo de opinião, esse viewpoint que foi publicado aqui pelo Tyler Van der Wiel e outros autores, né, no JAMA, que é o Journal, o jornal, né, da Associação Médica Americana, né? Então você tem um artigo sobre o papel da espiritualidade na saúde, né? Então essa discussão, isso vai mostrando um pouco a força, né, em jornais, em revistas de grande impacto, né, em periódicos de grande impacto, essas publicações, né, sobre espiritualidade e religiosidade, mostrando que esse tema tem de ser levado em consideração, que muita coisa já avançou nesse sentido, que há aspectos a serem aperfeiçoados, mas já há um caminho trilhado, né? Então, isso vai mostrando o quanto essa temática está longe de ser hoje um tabu, né? E realmente adquiriu um contorno muito mais favorável, né? Esse artigo também do Henri Demir sobre a evolução das publicações de espiritualidade, religião e saúde, né? O Ontem, o Hoje e o Amanhã, que foi publicado no Journal of Religion and Health. Essa publicação muito interessante dá um panorama para nós, né? Daquilo que tem sido pesquisado nesse campo, por exemplo, com esse gráfico, né, que eu acho muito instrutivo, mostrando essa ascendência aí das pesquisas, né, essa curva aí ascendente das pesquisas, né, ele faz esse levantamento de 1975, né, até ali 2016, 2015, ele faz esse levantamento, né, para mostrar um pouco sobre como esse campo de pesquisas tem realmente crescido muito, né, nos últimos tempos. Então, a quantidade de publicações tem crescido bastante, né? Quando você faz levantamentos em bases de dados com o termo espiritualidade, religiosidade, saúde, é fácil constatar esse crescimento. E, ao mesmo tempo, você observa que há pessoas de diferentes áreas contribuindo para essas pesquisas, né? Então, a gente, claro, você tem uma tendência de áreas mais ligadas à saúde, à psicologia, à psiquiatria, à enfermagem, etc., mas você também tem contribuições das ciências sociais, você tem contribuições da história, né, de historiadores que vão começando a se interessar em fazer um levantamento da trajetória desse campo, né? Alguns colegas da área de ciências sociais relatam isso, né, de como esse campo ele tem começado a despertar o interesse também desses pesquisadores, né, mais recentemente, e entender os processos sócio-históricos, culturais, etc., que estão na origem, na perpetuação dessas pesquisas, do interesse nessas temáticas, né? Então, é uma área inerentemente multidisciplinar. Você tem várias disciplinas contribuindo para essa área, né? E espera-se, né, que essa área possa estabelecer mais diálogo, né? Essas várias disciplinas possam estabelecer mais diálogo entre si, né? Estabelecer, de fato, contribuições mútuas, de modo que o campo possa avançar ainda mais, né? Bom, como eu dizia, né, é fundamental nós definirmos o que a gente entende por espiritualidade, e a relação também com o tema da religião e da religiosidade, né? Porque alguns autores vão dizer que espiritualidade não tem nada a ver com religião ou com religiosidade, ou tem a ver, mas não é exclusivo esse vínculo, né? Outros vão dizer que não, que a espiritualidade ela está fundamentalmente, né, profundamente ligada à dimensão religiosa. Então, como pensar essas definições, né? Esse é um dilema que ainda, né, ainda pode ser observado nesse campo de pesquisas, né? Quer dizer, um desafio em definir
o que seja a espiritualidade. É ainda um campo de discussões, né? Apesar de a gente observar algumas tendências, alguns padrões que eu quero discutir um pouco agora, né? Bom, eu vou falar um pouco, tá, de como eu vejo essa distinção entre religião, religiosidade e espiritualidade, e trazendo também as ideias, as perspectivas de outros autores, para que a gente possa pensar juntos, né, esse importante aspecto do estudo da espiritualidade. Primeiro, quando a gente fala em religião, em geral, nós estamos pensando nos aspectos mais institucionais, né? Nós estamos pensando nos aspectos mais da doutrina, das crenças, das práticas, né? Da ritualística, né? Dos símbolos, que vão caracterizar essa prática, uma determinada prática religiosa, uma determinada religião, né? Aquele universo ou cosmovisão própria de uma religião. Então, geralmente nós estamos pensando nesses aspectos mais coletivos e institucionais, quando a gente pensa em religião, né? Agora, quando a gente fala em religiosidade, nós estamos pensando em uma dimensão individual, né? Quer dizer, como o indivíduo vivencia a sua relação, o seu vínculo com uma determinada religião, né? Então, você pode ter 10 pessoas que são católicos ou 10 pessoas que são espíritas, mas eles não vão ser católicos, eles não vão ser espíritas da mesma forma, do mesmo jeito, né? Quer dizer, vão apresentar níveis de envolvimento distintos, né? Vão adaptar essas crenças e essas práticas no seu cotidiano, de modo que vai ser singular para cada uma dessas pessoas, embora também existam convergências aí nessas perspectivas, né? Então, quando a gente pensa na religiosidade, nós estamos pensando em uma dimensão muito mais do indivíduo, né? Quer dizer, como é que o indivíduo, dentro de uma religião, se relaciona com essa vivência naquele contexto, né? Agora, quando a gente pensa espiritualidade, em geral, nós temos um conceito aí que extrapola essas fronteiras institucionais, que extrapola esse vínculo, essa filiação a um grupo específico, a uma doutrina específica, né? Quer dizer, é uma relação que o indivíduo estabelece com o que quer que ele vá definir como sagrado, divino, transcendente, espiritual, enfim, que pode ou não ser mediada pelo vínculo com uma religião específica, né? Quer dizer, então, as pessoas podem viver a sua espiritualidade dentro de uma determinada religião, e aí ela vai se transformar numa religiosidade, né? Mas elas podem também ter uma espiritualidade que extrapola essas fronteiras, né? E isso vai acompanhar uma série de outros fenômenos sociais, uma série de outros fenômenos psicossociais, né, muito interessantes também para pesquisa. Por exemplo, pessoas que têm mais de uma filiação. Então, a gente sabe no Brasil que existe uma porcentagem aí importante de pessoas que têm mais de uma religião, quer dizer, não são membros de uma única religião, frequentam diferentes contextos, veem a importância em práticas que, talvez, observando de dentro, né, dessas instituições, dessas religiões, você não enxergaria essas semelhanças, mas para esses indivíduos eles encontram ali uma síntese ou encontram uma forma de fazer essas diferentes perspectivas e olhares dialogarem ou se entrelaçarem ou se complementarem de algum modo, né? Então é muito comum esse fenômeno do múltiplo pertencimento, né? Da mesma forma que algumas pessoas nem frequentam religiões ou contextos, ou fazem de modo muito esporádico, né? Mas, no entanto, possuem um interesse vívido em temáticas que atravessam diferentes tradições religiosas, espirituais. Então, tem uma espiritualidade, né? Essa conexão, de alguma forma, existe, mas ela não é mediada por esses vínculos, ou pelo menos não é mediada tão fortemente por esses vínculos institucionais, né? E aí, a grande discussão, na verdade, que existe na literatura é o que essa espiritualidade, que é vivida muitas vezes numa dimensão individual,
o que ela é. E aí, obviamente, isso vai sofrer adaptações diversas, né, de acordo com a singularidade, a individualidade de cada um, né? Mas não se pode negar, e aí é que eu entendo que a espiritualidade se relaciona profundamente ainda, mesmo como a espiritualidade se relaciona com a dimensão da religião e da religiosidade, e isso outros autores, né, que estudam, por exemplo, a espiritualidade New Age, Nova Era, que estudam a temática da espiritualidade no mundo contemporâneo, historiadores, cientistas sociais, vão defender essa ideia de que aquilo que a gente está chamando de espiritualidade hoje não é fundamentalmente distinto, diferente daquilo que é a religião, a religiosidade. É apenas uma forma diferente das pessoas viverem esse vínculo, das pessoas viverem essa relação, né? Então, a espiritualidade falaria muito mais de transformações contemporâneas, né, que dizem muito mais de como, por exemplo, as pessoas vivem a sua fé hoje num contexto mais privado, né? Isso não se dá mais, não se tem mais uma cosmovisão, né, hegemônica religiosa que vá nortear o comportamento dos indivíduos numa dada sociedade. Você tem, na verdade, um pluralismo de opções, né, religiosas diversas, né, e dentro desse contexto plural, né, de muitas possibilidades de adesão, de cosmovisões, né, dessas diferentes tradições espirituais, as pessoas, então, muitas vezes vão se ver nessa tarefa de construir a sua própria perspectiva de tudo isso. Quer dizer, não é a visão daquela religião ou da outra, mas é como eu, diante desse cenário, vou me relacionar de novo com o que quer que nós venhamos a definir como divino, sagrado, espiritual, transcendente e assim por diante, né? Entendendo que a definição também de cada um desses termos levaria aqui a gente muito longe, né? Quer dizer, alguns autores vão usar, por exemplo, o termo luminoso, e etc. e tal. Nós ficaríamos aqui até amanhã pensando cada um desses termos e as querelas, as controvérsias, né, terminológicas em torno desses conceitos. O fato é que a espiritualidade fala muito, né, de como hoje as pessoas, dentro desse cenário diverso, plural, né, onde houve uma secularização, um processo de secularização que tirou das religiões a hegemonia, que tirou poder, né, e hoje as religiões, elas disputam, as diferentes religiões, de certa forma, estão dentro desse universo, né, disputando atenções distintas e anseios distintos das pessoas. E aí, nesse cenário, as pessoas, então, vão construir uma perspectiva que extrapola essas fronteiras institucionais, muitas vezes. Então, ela pode até se entender, eu sou um bandista, né? Mas a espiritualidade dela é maior do que só o vínculo com aquela afiliação, ou com o catolicismo, ou com o espiritismo, ou com o budismo, seja lá qual é a afiliação que nós pensarmos. Então, isso às vezes vai ser vivido como religiosidade dentro de um contexto religioso e muitas vezes vai extrapolar essas fronteiras. Então, fala muito dessas transformações contemporâneas. Mas há uma discussão também na literatura sobre definições genéricas e definições específicas, né? Então, algumas definições são muito amplas de espiritualidade, até como uma tentativa, né, tanto dos pesquisadores quanto daqueles mais engajados em tentar integrar essa dimensão da espiritualidade na prática clínica. Alguns vão definir espiritualidade como a busca de um sentido na vida, né, de um propósito na vida. Essa é um tipo de definição muito ampla e que tem sido muito criticada do ponto de vista acadêmico, porque sentido na vida pode ser quase tudo, né? Quer dizer, você inclui tudo aí, né? Então, o que é espiritualidade, né? Muitas vezes não se especifica mais o fenômeno. E do ponto de vista científico, é fundamental, né, que haja que se trabalhe com definições objetivas, né, que você possa operacionalizar metodologicamente, que você possa operacionalizar cientificamente. Na prática clínica, essa flexibilidade ela já é mais permitida, né?
Porque na prática clínica o que a gente quer é que a pessoa se expresse, né? Que se coloque, traga a sua história, a sua trajetória. Então, é natural, é compreensível, né, nesse contexto, que se tenha a definição mais flexível possível, né, para justamente permitir que aquela pessoa, aquele usuário daquele serviço de saúde possa, então, se colocar, né, diante das suas necessidades. Mas, do ponto de vista científico, é problemática essa definição tão ampla, né? Então, ela tem sido muitas vezes criticada, essa ideia de explicar a espiritualidade como sentido na vida, ou então alguns dizem como a busca pelo bem-estar, mas o problema de se definir espiritualidade como bem-estar é que você ignora as ocasiões em que a espiritualidade faz mal, quer dizer, o envolvimento com práticas espirituais religiosas também pode ter, ou pode se associar, por exemplo, a manifestações de transtorno mental, pode se associar ao negacionismo, né, a atitudes que são contrárias à saúde, né, dessas pessoas. Então, na verdade, quando você associa necessariamente espiritualidade com bem-estar, você cria um dilema, né, um conflito nessas pesquisas, porque você ignora essa natureza, na verdade, multifacetada desses fenômenos, né? Mas há alguns autores que tentam definir também de formas mais específicas o que seja espiritualidade, né? E algumas dessas definições são boas, outras nem tanto, mas todas têm alguma parcialidade, alguma limitação, né? Por exemplo, alguns autores, quando vão estudar o impacto da religiosidade e espiritualidade na saúde, não vão usar o termo religiosidade nem o termo espiritualidade. Vão usar termos como compaixão, vão usar termos como esperança, otimismo e coisas do tipo, perdão, né? Então, são conceitos que, de novo, eles podem ter uma ligação, né? A gente sabe que em muitas tradições espirituais, religiosas, a dimensão do perdão ela é muito importante, né? Pensar a culpa, a responsabilidade, o perdão, o livre-arbítrio, né? Tudo isso sem dúvida, é muito importante. Da mesma forma que a gente sabe que as práticas espirituais, religiosas, elas tentam promover muitas vezes esperança nas pessoas, esperança de um futuro melhor, né? Da possibilidade delas se melhorarem, se aperfeiçoarem como indivíduos, ou mesmo a esperança de uma vida após a morte, por exemplo, a esperança de uma salvação e assim por diante, né? Variando o conteúdo disso de acordo com cada tradição. Então, a gente sabe que esses elementos se associam à espiritualidade em alguma medida, mas, de novo, eles são muito pouco específicos, né, do que seja a espiritualidade, porque então quer dizer que um ateu não vai também passar pelo dilema de perdoar ou não alguém, de lidar com essa questão da compaixão, de lidar com a questão da esperança, de lidar com a questão do propósito, do sentido, né? Então, essa é uma discussão, inclusive, que a gente vai ver mais para frente, né, na apresentação. Se der tempo, eu quero mencionar alguma coisa sobre isso, de como as pesquisas mais recentes têm pensado não só a espiritualidade de pessoas religiosas, mas a espiritualidade de indivíduos que se definem como ateus, como agnósticos, né? Então, há pessoas que não acreditam em Deus ou não seguem uma determinada religião, né? Mas tem uma espiritualidade. E como é a espiritualidade dessas pessoas, e como no caso dessas pessoas, a espiritualidade vai impactar ou não a sua saúde. Então, essas são discussões que estão aí acontecendo no campo, né? Mais recentes, essas discussões. E há alguns autores que tentam definir espiritualidade a partir de definições mais específicas, né? Por exemplo, alguns vão definir espiritualidade como experiências espirituais, né? Então, vão pensar a espiritualidade como essa vivência de contato com um mundo espiritual, ou com Deus, ou com anjos, ou com espíritos, né? Enfim, com entidades espirituais diversas, essa vivência propriamente de contato com essa dimensão divina, sagrada, luminosa, seja lá como nós vamos definir.
Então, alguns vão nessa direção, outros autores vão deixar que a religiosidade e espiritualidade seja definida por práticas, né? Então, quanto uma pessoa pratica meditação, o quanto ela pratica oração, o quanto essa pessoa vai, a quantidade de vezes que ela vai à igreja ou a um templo religioso, pode não ser uma igreja católica, evangélica, cristã, pode ser um outro templo religioso, uma sinagoga, né? Quer dizer, quando essa pessoa vai a um contexto religioso, isso significa que ela tem ali algum vínculo, né, que lida com essa dimensão da religiosidade e da espiritualidade. Então, para fins muitas vezes até estatístico, em pesquisas quantitativas, alguns autores se limitam a pensar religiosidade e espiritualidade a partir da prática, do envolvimento com práticas ou instituições, enfim, atividades que remetam a essa dimensão. Então, na verdade, você tem aí uma pletora, né? Você tem uma variedade muito grande de possíveis definições e formas de mensurar, formas de se avaliar o que seja espiritualidade e religiosidade. E essas diferentes formas de avaliação vão trazer implicações para a pesquisa das relações entre espiritualidade, religiosidade e saúde, como nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, na verdade, eu não quis aqui, com esse slide, fechar esse debate, né? Eu quis mais abrir esse debate, trazendo um pouco da minha perspectiva nesse sentido, mas mostrando que é um campo, em muitos sentidos, aberto, né? E que essa discussão terminológica continua viva. Bom, eu quero entrar agora um pouco, né, no histórico dessas pesquisas, né, no que tem sido desenvolvido nesse campo, desde ali dos primórdios, né, das primeiras pesquisas até os estudos mais recentes, né. Bom, a gente pode, claro, como nós vimos, várias áreas, né, da saúde, das ciências sociais, de campos científicos diversos, o pessoal da educação, há muitos campos aí que vão entrar, né, nesse guarda-chuva mais amplo, que é a área da espiritualidade, mas muito da história desse campo, né, sobretudo da história inicial, vai atravessar, sobretudo, a medicina, né, e ali a psicologia, né, na relação com a psiquiatria, né. Então, muitas das discussões que se deram no contexto da psiquiatria, da psicologia, vão marcar a história desse campo, né. Claro que você vai ter também uma história que eu acho que precisa ser escrita nos seus detalhes aí, em relação a cada um desses campos específicos, né, de pesquisa sobre a espiritualidade. Claro que você vai ter, né, uma história de cada um desses campos, de como, eventualmente, a institucionalização da pesquisa e da discussão sobre espiritualidade na prática profissional se desenvolveu, mas quando a gente analisa esse cenário mais amplo, o campo da medicina e da psicologia tiveram realmente um impacto muito grande nessas discussões ali iniciais, né? Então, quando a gente pensa no final do século XIX, início do século XX, é um período em que há uma influência muito grande do positivismo, né? Dessa ideia de que as diferentes formas de conhecimento, elas passam por um processo evolutivo, e a ciência seria aí o ápice desse processo evolutivo, né? Então, a religião seria alguma coisa do passado, alguma coisa, vamos dizer, mais primitiva, né? Havia um pouco essa ideia de que a religião era uma coisa que deveria ficar no passado, né? A especulação também filosófica sozinha, né? E deveria se substituir isso pela empiria, pela ciência, pelo método experimental, muito numa inspiração, né, trazida pela física, muito numa inspiração trazida aí pelas ciências naturais, enfim. Então, havia esse espírito na época, né, bastante positivista, e esse espírito positivista vai influenciar, né, esse zeitgeist, essa visão de mundo, vai influenciar a forma como se vai pensar também
a relação entre espiritualidade, na época, né, mais a questão da religiosidade, né, propriamente falando, e os impactos disso na saúde, né? Havia ali o que a gente chama de um trabalho de fronteira, boundary work, que é aquilo que os historiadores chamam, né? Que é um processo em que as disciplinas do conhecimento, havia ali disciplinas novas do conhecimento estavam surgindo, né? Naquele momento, a psiquiatria era uma disciplina nascente, né? Ainda estava se desenvolvendo, a psicologia científica, né? E havia uma certa disputa, né? Alguns autores vão dizer que havia uma certa disputa entre essas disciplinas, dessas disciplinas com práticas espirituais, religiosas, que se propunham também a tratar das pessoas, a cuidar da saúde das pessoas, né? Então, naquele momento, esses defensores aí desse paradigma iluminista barra positivista, né? Esses pioneiros aí da psicologia e da psiquiatria, e muitos também daqueles que vão colaborar com o desenvolvimento da medicina naquele período, vão defender essa ideia, né, primeiro, de que se deva se sustentar em métodos científicos, né, e segundo, que é preciso construir um conhecimento sobre o corpo, um conhecimento sobre a mente, que não seja um conhecimento espiritual, metafísico, enfim, que é um conhecimento que possa dialogar, né, com o avanço também dos estudos sobre os aspectos biológicos, fisiológicos, né, do ser humano, né, o conhecimento que começava ali a despontar sobre o sistema nervoso, sobre o cérebro, ainda muito incipiente, né, mas então havia esse materialismo médico, inclusive como William James vai dizer, né, no seu livro As Variedades da Experiência Religiosa, ele era um crítico dessa ideia do materialismo médico, né? Essa noção de que você pode explicar tudo, né? Todos os processos mentais, atividade humana, né? Os seus sentimentos, pensamentos, etc., tudo a partir do conhecimento que se tenha do sistema nervoso, do cérebro, né? Dos processos fisiológicos. Você reduz esses processos subjetivos a processos fisiológicos, né? Então havia essa discussão muito muito forte ali naquele momento e uma tentativa de se afastar dessas tradições espirituais religiosas, né? E construir formas de tratamento que sustentassem um conhecimento secular, sustentado na ciência, no método experimental, ou na casuística médica e assim por diante. Então, eram ali os primórdios, né, desses campos, e muito por conta do fato de que esses médicos, esses profissionais ali, estavam estudando pessoas que tinham uma doença, né, uma patologia, a analogia era muito mais com a doença do que com a saúde, né? Então, estudava-se muitas vezes a saúde a partir daquilo que se entendia sobre o que era a doença, né? O Sigmund Freud, por exemplo, ficou muito conhecido, o Harold Koenig e outros autores vão colocar o Freud como um dos principais responsáveis, né, por aquela ideia que vai vigorar durante algum tempo nesse campo, né, de que a espiritualidade, a religiosidade estão ligadas a transtornos mentais, está ligada à neurose, né, as religiões são expressões de um comportamento neurótico, né? Então Freud foi muito nessa direção, mas você encontrava já elementos disso em outros autores naquele momento, no trabalho do Charcot, no trabalho do Pierre Janet, né? Embora esses autores tivessem, até o próprio Freud, né, tivessem uma compreensão de que nem sempre a religiosidade é patológica, né? O Freud também vai mostrar como muitas vezes ela não vai se vincular à patologia, mas vai se vincular também a processos de sublimação e tudo mais, mas havia essa tendência, essa ênfase a pensar a religiosidade como muito ligada à dimensão da neurose, à dimensão da ilusão, né? O Freud coloca com essa dimensão da ilusão, não no sentido necessariamente de que as crenças religiosas não existem, né? Que aquilo que as pessoas acreditam não existe, né?
mas mais no sentido de que essas crenças são produto do desejo do ser humano, né? Elas são resultado desse desejo, o desejo do ser humano de vencer a sua, o seu sofrimento, né? De vencer a sua, enfim, a sua pequenez diante da vida, né? De vencer, de fato, de se colocar acima, né? Das dificuldades que a natureza coloca, que a vida coloca, do desamparo, né, básico do ser humano. Então, muitas vezes se colocavam essas explicações psicologizantes, né, da religiosidade, ou mesmo até patologizantes na associação com fenômenos patológicos como a histeria, a dissociação, mesmo aspectos do que a gente vai entender hoje do campo das psicoses, né? Então, havia essa analogia muito característica com a doença, né? Mas também alguns autores, naquele momento, vão ter uma perspectiva mais favorável à dimensão da religiosidade. William James, quando escreve, né, as variedades da experiência religiosa, vai defender que essa relação entre a religião, num capítulo muito pertinente, né, chamado Religião e Neurologia, que inicia praticamente ali a série de conferências, né, que vão caracterizar as variedades da experiência religiosa. Ali William James vai defender essa ideia de que a relação da religiosidade com a doença ela é complexa, né? Ela é multifacetada, que não se pode reduzi-la à hipótese patológica, né? Então, havia, de fato, essa discussão ali de autores como James que defendiam um aspecto mais positivo, de que discutia de como muitas vezes a religiosidade está a favor de uma superação, né, de uma transformação do indivíduo, né, e que, embora possa se associar a processos neuróticos, não se resumem ou se reduzem a esses processos, né? Da mesma maneira que o James vai dizer que, eventualmente, esses aspectos mórbidos na religiosidade vão cumprir uma função mais ampla, né, no desenvolvimento do indivíduo, né? Quer dizer, a religiosidade, talvez nos seus casos mais extremos, ela se associe a comportamentos ou atitudes que poderiam ser entendidos socialmente, culturalmente como mórbidos, né? Nos seus extremismos, mas às vezes esses extremismos vão também caracterizar uma dedicação às pessoas, né? Vão caracterizar um sacrifício, né, do indivíduo a uma determinada causa, né? No asceticismo, né, em outras manifestações da religiosidade, que vão ser muito importantes, né, esses processos, para que o ideal religioso se manifeste de forma mais plena. Então, ele vai discutir o quanto essa distinção entre o patológico e o saudável, ela pode ser tênue, ela pode ser complexa, ela pode ser multifacetada. Eu acho que esse texto do James é um texto que tem sido muito pouco discutido, né, nesse campo. Eu acho que ali nós temos verdadeiras pérolas, né, de conhecimento, de informação nessa área que poderiam ser mais esmiuçadas, né? Eu acho que ali ele já, de certa forma, responde a muitos problemas teóricos, etc., que só mais tarde, né, só mais recentemente, a gente vai começar a considerar, enfim. Então, ele não estava ainda nesse plano da polarização de a religiosidade faz bem ou a religiosidade faz mal. Ele entendia essa natureza complexa do problema, né? Da mesma forma, o Carl Gustav Jung vai também considerar essa dimensão diversa da religiosidade, embora a psicologia analítica não seja o mesmo que psicologia da religião, mas a psicologia analítica estudou profundamente a temática da religiosidade, né? E o Jung vai colocar, inclusive, que as religiões são como sistemas psicoterapêuticos, né? Ele vai dizer isso numa série de conferências que estão lá no livro Fundamentos de Psicologia Analítica. Então, ele vai trazer esse elemento terapêutico, né, das práticas religiosas. Quer dizer, muito antes de haver psicologia, muito antes de haver psicanálise, etc., você tinha nos sacerdotes, nos xamãs, né, nas figuras religiosas, nos sábios religiosos, nos místicos, enfim,
indivíduos que serviam para a humanidade no seu esforço da busca pelo autoconhecimento, no seu caminho de cura e assim por diante, né? E ele vai mostrar como essas práticas exerciam já funções psicoterapêuticas importantes, né? Embora isso não tivesse sido teorizado da mesma maneira que a psicologia científica começava a fazer ali nos tempos do Jung. Então, essas discussões todas mostram como havia pioneiros que olhavam muito mais do ponto de vista da patologia e outros que olhavam muito mais do ponto de vista da saúde. O behaviorismo também, na psicologia, teve um papel aí já, vamos dizer assim, negativo no avanço desses estudos, porque o behaviorismo colocava uma crítica muito forte em se estudar a subjetividade, né? Então, muitos behavioristas acreditavam que não se pode estudar a mente, né? Não se vai extrair muito disso estudando a mente, os processos subjetivos, né? Deve se ater simplesmente ao comportamento, aquilo que é observável, aquilo que pode ser manipulado experimentalmente, enfim. E isso não só contribuiu para que outras áreas do estudo da consciência fossem deixadas de lado, como também contribuiu para que estudar a religiosidade, ou a religiosidade ela foi vista muito mais do ponto de vista de controle, né, de mecanismos de controle e poder, mecanismos institucionais diversos, e menos como uma prática ou uma vivência, né, nas suas diversas expressões, como o James já considerava, como o Jung já considerava. Então, havia movimentos ali, ora favoráveis, ora desfavoráveis, mas, no geral, era uma concepção mais patologizante e que não dava o devido lugar, né, ao estudo dessa temática. Na segunda metade do século XX, começa a haver uma mudança, né, na história desse campo. Então, começam a surgir iniciativas que tentam integrar o conhecimento sobre o ser humano com a espiritualidade, né? Duas iniciativas nesse sentido a serem mencionadas são a psicologia humanista e a psicologia transpessoal, né? A psicologia humanista ela vai contestar essa analogia com a doença que muitas vezes se tinha entre alguns psicanalistas, ela vai contestar essa visão, o behaviorismo, né, de que você deve compreender o ser humano a partir de um paradigma de estudo de outras espécies animais, ou atendo-se unicamente ao que é observável, ao comportamento. Então, vai resgatar um pouco essa ideia de que é preciso entender o ser humano nos seus potenciais, na sua completude, não só a doença, mas também a saúde, os estados ótimos, né, enfim, de vivência das pessoas. Então, ao contrário, por exemplo, de algumas concepções psicanalíticas que tendiam a ver o prazer, né, como a redução do desprazer, o Maslow, né, Abraham Maslow e outros vão defender essa ideia de que não, de que existem estados de saúde, estados de intenso prazer, né, de satisfação, etc., até mesmo de transcendência, que podem ser alcançados, né, pelos indivíduos. Então, colocava ênfase agora não na patologia, mas na saúde, né? E a psicologia transpessoal também teve um papel importante nesse cenário, porque acompanhando o movimento do potencial humano, ali, o próprio movimento da contracultura, acompanhando o interesse muito grande pelos psicodélicos, né, pelos estados alterados de consciência, ali na década de 60, 70, acompanhando um interesse também crescente pelas filosofias orientais, né, pela meditação e tudo mais, vai começar um diálogo, né, no sentido de se pensar uma psicologia que pensasse não apenas o indivíduo pessoal, mas o transpessoal, né? E aí estados diversos aí, estados alterados de consciência, experiências místicas, experiências de pico, como Abraham Maslow colocava, e tudo mais, né? Então, ali começava-se um espaço que a psicologia transpessoal foi muito criticada depois, né? Por muitas vezes não seguir um método científico rigoroso, por muitas vezes não se preocupar com a questão metodológica. Alguns vão dizer que ela confundia ciência e religião, quer dizer,
onde a psicologia termina, a psicologia científica, onde ela começa. Então, havia essa discussão, mas o fato é que ali você tem o início de muita coisa, né? Quer dizer, começam-se essas discussões para tentar alguma integração dessas práticas ali, na psicologia transpessoal, sobretudo práticas orientais, né? A gente observava muito isso, mas não só. Em 1972, você tem ali a fundação do Instituto Esalen, né, que foi muito importante também na disseminação das psicologias humanista e transpessoal, né, naquele momento, e era interessante por ser um instituto que tentava trazer isso para o campo da saúde, quer dizer, não era só a pesquisa, não era só o conhecimento sobre esses outros estados, mas entender as implicações disso para a saúde. Então, foi um espaço de ebulição de muitas novas abordagens psicoterapêuticas, da gestalterapia e de outros vários métodos, né, que vão ser experimentados ali naquele momento, sempre nesse diálogo com as tradições espirituais, né, então havia essa abertura também. Já em 1976, tem-se o início ali da divisão 36 da American Psychological Association, né? É interessante observar a divisão 36, que é hoje a Sociedade de Psicologia da Religião e da Espiritualidade. É interessante observar que era inicialmente uma associação de psicólogos católicos, né? Essa associação que vão, então, nesse esforço de pensar uma psicologia que possa dialogar com o catolicismo, disso vão pular para um grupo que vai pensar psicologia e religião no sentido mais geral, não apenas o catolicismo, e aí vão, então, se formatar como uma divisão da American Psychological Association, vão conseguir, então, entrar ali na APA, como uma das várias divisões ali de psicologia, né? Então é importante observar como foram muitas vezes profissionais religiosos, né? Foram pessoas interessadas na temática da religiosidade, que tentando estabelecer pontes entre a sua fé, entre as suas traduções e as suas áreas de atuação na saúde ou na pesquisa acadêmica, que vão dar esse primeiro passo e vão ajudar na institucionalização desses campos, né? Em 1979, você tem também o surgimento ali do Mindfulness-Based Stress Reduction, né? Desse tratamento para estresse do Kabat-Zinn, né? Que se tornou depois uma coisa tão popular, né? Então, hoje, quando a gente pensa em mindfulness, né? Mindfulness é uma forma de secularizada, né? De se colocar em prática muitos princípios de meditação, né, de concentração, etc., que estão presentes, já estavam presentes no budismo, em diferentes tradições meditativas, né, práticas contemplativas. Então, esse é um exemplo de uma aplicação, num contexto secularizado, de algo que nasce, né, a partir de traduções religiosas espirituais. E se tornou uma coisa tão disseminada, né, na área da saúde, que hoje você procura nos jornais de saúde diversos, não só em psicologia, não só em psiquiatria, você vai em todas as diferentes áreas de atuação médica, diferentes áreas de atuação dos profissionais de saúde, você vai encontrar estudos sobre o impacto do mindfulness, tratamento de câncer, tratamento de dor, né, crônica, tratamento de tudo que você pode imaginar, você vai encontrar mindfulness ali. E isso é um exemplo de como houve, então, essa inserção, apesar de adaptada, né, de novo, a esse contexto secularizado, como eu dizia, mas a adaptação de algo que nasce de uma prática espiritual religiosa. O próprio Jon Kabat-Zinn vai colocar ali, né, como esse propósito, um propósito espiritual naquilo que ele estava fazendo. Aliás, muitos desses pioneiros, né, da pesquisa em espiritualidade e saúde foram pessoas que entendiam que estavam sendo movidas por um propósito espiritual, quando então deram início a esses movimentos diversos, né? Dando outro salto aqui, claro que a gente talvez pudesse mencionar aí no caminho outras realizações, mas dando um salto aqui,
nós temos a categoria de problemas religiosos espirituais no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, né, da Associação Americana de Psiquiatria. Nós temos aqui a introdução de uma categoria, né, a categoria de problemas religiosos espirituais, que visava defender, então, essa ideia, né, foi feita essa proposta, e acabou entrando no DSM-4, né, nessa versão 4 do manual, essa categoria que defendia, né, que uma pessoa ela pode atravessar conflitos, problemas de ordem religiosa e espiritual, crises de fé, crises em processos de desconversão, ou se converter a uma nova religião, passar por processos de extremismo e etc. e tal, mas não necessariamente isso se configuraria em um transtorno mental. Então, inclusive no manual há um código que é usado, né, para essa categoria, que não é bem uma categoria diagnóstico no sentido de ser um transtorno, né? Mas pode ser algo ali que vai ser objeto de atenção clínica, né? Do profissional ali de saúde mental. Então, essa categoria, para muitos, teria sido também um avanço importante nas discussões, né? Em mostrar que nem sempre, quando a gente pensa em espiritualidade e religiosidade na prática profissional, na prática clínica, isso vai implicar patologia, né? Essa categoria não prosperou tanto quanto se imaginava, né? Ela foi pouco utilizada depois, as discussões sobre ela foram poucas, mas ela continuou. No DSM-5 ela foi repetida, né? Esse código foi repetido, e ela ainda assim ajudou a sedimentar um pouco uma discussão, por exemplo, sobre a importância de se pensar a espiritualidade e religiosidade do paciente, né, dos usuários de serviços de saúde, né? Então, foi ali um trabalho do David Lukoff, que é um autor também muito vinculado à psicologia transpessoal, Francis Lu e o Robert Turner. Em 1997, também o trabalho do Koenig no Duke University Center for the Study of Religion, Spirituality and Health, né? Então, o Koenig, que é conhecido, né, hoje como o autor de maior, praticamente o autor de maior relevância, né, no campo da espiritualidade e saúde, que contribuiu muito para discussões nesse campo. Há uma biografia do Koenig em que ele fala também de como esse trabalho dele em pesquisar esses assuntos foi movido por questões espirituais, né, na vida dele, ele vai trazer isso. Então, de novo, como eu disse, esse padrão em muitos desses autores, né, já num contexto aí, o Koenig, num contexto mais cristão, né? Em 2006, a sugestão da espiritualidade, se incluir a temática da espiritualidade na definição de qualidade de vida pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, ao contrário do que muitas vezes se apregoa por aí, não é uma definição plenamente aí oficial, né, da OMS, mas houve discussões sobre isso para pensar a dimensão da espiritualidade na qualidade de vida, né, e inclusive a criação de instrumentos, né, para isso, o RUCOL, né, instrumentos que avaliam qualidade de vida e a relação com espiritualidade, também uma discussão que cresce aí desde então, né? Em 2013, nós temos o APA Handbook of Psychology, Religion and Spirituality, que foi editado pelo Kenneth Pargament, que é outra figura de importância, né, nesse campo. E, mais recentemente, em 2006, nós temos aí o Position Statement, né, da Associação Mundial, né, de Psiquiatria, World Psychiatry Association, falando da importância de se pensar a espiritualidade e religiosidade na prática clínica e dando orientações nesse sentido, etc. e tal. Então, não só a Associação Mundial de Psiquiatria, mas outras organizações aí mundo afora vão se unir nesse processo de pensar a importância da religiosidade e espiritualidade, né? Bom, é importante também mencionar que muito dessa pesquisa, né, o interesse nessas temáticas, ele vai crescer, ele vai tomar forma, né,
a partir da própria demanda dos usuários, né, de serviços de saúde. Então, a gente sabe, tem muitos estudos que mostram isso, né, que os pacientes, eles querem incluir a espiritualidade, né, eles desejam que a espiritualidade seja integrada no seu atendimento, na visão que se tem de ser humano, né? Isso em várias áreas de saúde isso é trazido, né? Há estudos na área de enfermagem, psiquiatria, clínica geral, na medicina, vários campos você tem, né, no contexto hospitalar, na área de cuidados paliativos, você tem muita coisa mostrando hoje que é um desejo de muitas pessoas, né? E isso, lógico, claro, quando não é, isso também deve ser respeitado e deve ser abordado, né, de outra maneira, mas a gente sabe que é um desejo de muitos indivíduos, e num país, por exemplo, como o Brasil, que a gente sabe que é um país muito religioso, essa demanda ela também se observa, né? Então, isso também é algo que, dentro de um contexto de humanização, dentro de um contexto de se pensar a saúde de forma mais ampla, mais holística, de pensar o indivíduo na sua complexidade, né? Biológica, mas também psicológica, social, né? Na forma como entende a vida, a sua dimensão espiritual. Então, isso realmente também ajudou a que a pesquisa nesse campo, os avanços, né, nessa área acontecessem. Também uma percepção crescente, né, da necessidade de se desenvolver competência cultural, né? Então, considerar a religiosidade e espiritualidade das pessoas é um aspecto de se considerar a cultura do indivíduo, né? E isso é fundamental na atuação de um profissional da área de saúde, né? Quer dizer, levar em consideração essa dimensão cultural, que não é só religião, né? Vai haver outros aspectos étnicos, outros aspectos diversos aí, mas a religião vai também sem dúvida nenhuma, entrar nesse bojo, né? Então, no DSM-5, por exemplo, houve já a inclusão de muitos critérios ali, de uma discussão sobre essa dimensão cultural, de compensar essa dimensão cultural na saúde mental, né? E também a gente sabe, né, com as pesquisas, estudos, que os próprios profissionais de saúde entendem a espiritualidade como importante, né, e contam das suas vivências, das suas experiências, né, no cuidado dos pacientes, de como isso foi importante, de como isso ajudou. Então, também isso é um dado, né? Às vezes mais a espiritualidade do que a religiosidade, né? Mas presente ali, tendo também o seu papel, né? E há várias pesquisas, no Brasil já foram feitos estudos, né, também nesse sentido, mostrando que tem essa dimensão também do profissional que precisa ser considerada nesse processo. O grande dilema, né, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, é como integrar, né? Quer dizer, as pessoas, a demanda dos pacientes existe, né? A demanda dos profissionais existe, entende-se que isso é importante, que essa competência deve ser treinada, ela deve ser desenvolvida, mas como fazer? Como dar conta disso? Esse é o grande gargalo, esse é o grande dilema, né? Existem, obviamente, sugestões, tentativas, etc., mas não é algo plenamente disseminado, sobretudo na formação dos profissionais, né? Quer dizer, não é uma coisa que está muito presente, como a gente sabe bem, né, na formação dos profissionais de saúde, né? E você tem aí um dilema também grande, né? Que é o dilema de onde começa o trabalho do profissional de saúde, onde termina e começa, por exemplo, o trabalho das capelanias, né, do padre, do pastor, do líder religioso, né, onde começa a tradição religiosa espiritual propriamente dita e onde começa o lugar do profissional de saúde. Então, esses dilemas também atravessam aí essa discussão de modo importante, né? Por exemplo, em que medida o médico, o profissional de saúde, um enfermeiro, enfim, uma pessoa que trabalha na área de cuidados paliativos ou em outros campos, né? Em que medida deve abordar
essa questão, até onde pode ir, né? Se deve, vamos supor, pode orar com o paciente ou não pode? Como é que isso deve acontecer? Quais são os aspectos éticos, né, os dilemas éticos envolvidos nisso? Então, essa é uma temática que eu acho que ainda precisa ser muito mais abordada na prática profissional, né? Que não é alguma coisa que dependa só de pesquisa, que dependa só do avanço no campo acadêmico, mas já aí no sentido de operacionar esse conhecimento na prática, né? Rapidamente, eu sei que eu já praticamente, eu acho que esgotei aqui o meu prazo, né? Eu vou tentar só, pelo menos, finalizar aqui com os próximos slides, para a gente não perder totalmente o conteúdo, né? Então, a gente tem uma área que a gente poderia considerar aqui a epidemiologia da religião, né? Em que vai se estudar, né, essas relações diversas entre indicadores variados de saúde física e mental, né? Menor frequência de doença cardiovascular, hipertensão, câncer, mortalidade em geral, depressão, tentativas de suicídio, etc., e a relação disso com religiosidade, com espiritualidade, com medidas, né, que avaliem religiosidade e espiritualidade. O Tyler Van Der Wiel, que é, sem dúvida alguma, um autor de referência nesse campo, que traz muito seu conhecimento estatístico também para essas discussões, conhecimento metodológico, né, vai dizer que boa parte dos estudos possui uma metodologia... Perdão, alguém fez alguma pergunta? Talvez alguém Acredito que esteja... não, deve ter sido algum microfone aberto que ainda não está o momento para perguntas, não. Pode dar prosseguimento, Everton. Tudo bem. Pode me avisar, viu, Marcos, se for o caso de interromper aqui, eu já estou tentando... Não, tranquilo. Você adiantar. pode terminar e aí, em seguida, a gente passa para as questões, né, para a participação do público. Maravilha. Então, o Tyler Van Der Wiel vai trazer, né, essa questão da qualidade dos estudos, que nem sempre são bons. Por exemplo, nem sempre tem amostras representativas das populações estudadas, são estudos, às vezes, mais correlacionais, que não permitem aferir aí uma relação de causa e efeito, né, o que causa o que nesse processo, né? Então, existe sempre uma discussão de que alguns estudos não têm uma qualidade ideal, mas ele também vai colocar que há muitos estudos bons também, né? E que, no seu conjunto, essa literatura vai sustentar um certo padrão que mostra o impacto, no geral, positivo da religiosidade e espiritualidade na saúde, né? A variável de religious attendance, né, o que a gente entende como, a gente poderia traduzir em português como visitação religiosa, né, a quantidade de vezes que uma pessoa visita um contexto religioso, é a variável mais consistente, né, nesses estudos. Então, ela mostra, esses estudos mostram que há uma relação entre o quanto uma pessoa frequenta um contexto religioso e diversos indicadores de saúde física e mental, né? Prática religiosa individual, religiosidade autorrelatada e trabalho voluntário indicaram menores efeitos ou efeitos dependentes da visitação, né, do religious attendance. Então, parece que um aspecto importante é ir, né? Estabelecer esse vínculo institucional. Só praticar a religiosidade individualmente ou se dedicar a uma atividade voluntária não teria, no impacto para a saúde, o mesmo efeito aí, segundo esses achados dessas pesquisas, sobretudo aí nesse caso em relação à mortalidade em geral, né? Então, no quanto a religiosidade e espiritualidade pode impactar em ganhos aí, em termos de anos, né, de vida para as pessoas. Então, os tamanhos de efeito para a religiosidade e espiritualidade nesse campo são comparáveis, embora às vezes inferiores, a outras intervenções em saúde, atividade física, né, interrupção do tabagismo, alimentação rica em frutas e verduras, exames preventivos. Então, em muitos estudos, o tamanho desse efeito ele foi similar ao dessas outras práticas de saúde, quer dizer, promover esse vínculo, né, religioso espiritual foi tão importante quanto você ter uma atividade física frequente, interromper o tabagismo, né, ter uma alimentação rica e tudo mais.
Achados semelhantes são encontrados para diferentes grupos religiosos, que mostra que não é necessariamente o impacto de uma afiliação, de uma religião em particular, embora também sejam necessárias mais pesquisas, porque a gente sabe que nesse campo há uma predominância de estudos em contextos cristãos, né? E há necessidade de pesquisas em com outras religiões também, com outras tradições. Historicamente, esse é um problema importante, né? Em termos de pesquisa. O efeito tende a ser mais nítido entre as mulheres, né? Então, esse é um dado curioso também, que não se sabe se isso tem a ver com alguma diferença biológica entre homens e mulheres, se isso tem a ver com algum fator social, né, de desempenho de papéis sociais, né? De repente, em muitas sociedades, é mais permitido à mulher ser religiosa, ou falar da sua religiosidade, praticar a sua religiosidade, o homem talvez viva isso de um outro modo. Então, há toda uma discussão, mas não se sabe ainda exatamente por que muitas vezes esse efeito ele é mais evidente nas mulheres, né? Alguns estudos mostram mesmo que as mulheres tendem a ser mais religiosas ou mais espirituais que os homens, né? Algumas pesquisas indicam isso. Em termos de saúde mental, você tem também, a literatura mostra, né, na maior parte, uma relação positiva, né, entre espiritualidade e saúde mental, apesar de alguns estudos também mostrarem uma relação negativa ou nenhuma relação, né? Ou seja, às vezes parece que essas dimensões da espiritualidade e religiosidade nenhum impacto teriam na saúde, mas na maioria mostram um efeito positivo, salutar, de proteção, né, contra uma série de afecções aí físicas, psíquicas, enfim. Porém, pouco se sabe sobre os mecanismos que determinam essa relação. Por que isso acontece, né? O que determinam esses processos? Há uma série de hipóteses aí, né, para o efeito protetor da espiritualidade e religiosidade na saúde. Algumas teorias que eu colocaria aí, eu estou fazendo uma grande síntese, tá, dessas propostas teóricas. Algumas teorias têm uma perspectiva mais psicossocial, né? Então, vamos enfatizar essa coisa do suporte social, né? O quanto o grupo religioso ele dá um apoio social para as pessoas, né? Nas suas necessidades, o quanto às vezes a religião pode promover hábitos de vida saudáveis, né? Então a gente sabe, inclusive, que algumas práticas espirituais, né, meditação, yoga e outras, elas têm um componente importante, elas são uma atividade física em si mesmas, né? Então isso também vai trazer benefícios à saúde, né? Ou a saúde tanto aí física quanto eventualmente também a saúde mental, são técnicas ou tecnologias, né? De modificação do estado de consciência, do estado físico, né, das pessoas, e outros autores vão colocar que a atribuição de sentido, né, para as coisas, então as religiões elas ajudam o indivíduo a dar sentido, significado, propósito para a vida, né? A vida não acontece, as coisas não acontecem por acaso, elas têm um porquê, elas têm uma razão, e isso traria apaziguamento, isso diminuiria a ansiedade, a angústia, seria um efeito benéfico aí. Outras teorias, como, por exemplo, a da religiosidade intrínseca e extrínseca, aborda aspectos da personalidade, né? Então, em que medida pessoas que têm uma religiosidade mais intrínseca, ou seja, que colocam a religiosidade como o fim, né? Que se dedicam àqueles valores, aos princípios daquela tradição religiosa, né? O quanto essas pessoas, por exemplo, podem ter melhores indicadores aí de saúde, ou, ao contrário, quanto indivíduos que têm uma religiosidade mais extrínseca, ou seja, que estão mais preocupados com ganhos secundários, né? Em que medida elas vão ser ajudadas pela comunidade religiosa, ou por Deus, ou por uma dimensão espiritual, a resolver suas questões materiais, seus problemas de relacionamento, o quanto o contexto religioso pode ser um meio para elas conseguirem outras coisas, enquanto elas não se trabalham de fato para viver aqueles princípios, aqueles valores na sua plenitude, né? Então, alguns autores vão dizer que a religiosidade intrínseca estaria mais ligada à saúde, né?
mas também há controvérsias aí nessas pesquisas, né, na medida em que, às vezes, a religiosidade intrínseca, o sujeito pode colocar que ele tem uma religiosidade intrínseca, mas ele dá uma resposta que é, na verdade, desejável, que se esperaria dele socialmente, né? Quer dizer, ele não vai dizer que ele vê a sua religiosidade como meio, né? Então, as pessoas podem dar respostas que são mais esperadas socialmente, e isso eventualmente poderia criar vieses metodológicos, vieses de resposta que confundiriam os resultados, né? Outros estudos mostram que as pessoas, em geral, têm tanto aspectos extrínsecos quanto intrínsecos de religiosidade. Todos nós temos, né? Então, às vezes, um mesmo indivíduo pode ter os dois aspectos. Então, há discussões aí, mas é um campo antigo de pesquisa, já iniciado ali pelo Gordon Allport, e até hoje estuda-se essa dimensão também, né, das diferenças individuais em religiosidade extrínseca e intrínseca. O coping religioso espiritual, né, em que medida estratégias de enfrentamento dos problemas, dos conflitos, vão envolver uma religiosidade saudável, positiva, ou, ao contrário, vão envolver uma concepção de Deus como uma figura punitiva, vão envolver preocupação com culpa, com pecado e etc., e vão, na verdade, acabar desencadeando mais problemas aí para a saúde mental, né? Algumas teorias falam também de aspectos neurofisiológicos e imunológicos, de como rituais religiosos, práticas religiosas podem promover a liberação de determinadas substâncias no organismo, né, como endorfina, e, enfim, substâncias que vão produzir bem-estar, que vão produzir alívio da dor, etc., ou como muitas vezes essas práticas vão ter um efeito na imunidade, né, e, então há discussões sobre isso também. E outros que vão defender um efeito direto da espiritualidade e religiosidade na saúde, né, mostrando que quando estatisticamente você controla para diversas outras explicações ou variáveis, ainda assim permanece um efeito importante das medidas de religiosidade e espiritualidade aí, né? A gente sabe que existem aspectos Só um minutinho, negativos também. Everton, rapidinho, só para te avisar que a gente está chegando mais ou menos às 21 horas, para você ficar por dentro do tempo, tá? Se você puder concluir nesses próximos 5 minutos. Claro, com Mas... certeza. Então, só para finalizar, né, que existem também aspectos negativos aí da espiritualidade, né? Há, por exemplo, uma área da literatura que tem se dedicado a pesquisar os religious spiritual struggles, né? Os conflitos que as pessoas vivem, né? Quer dizer, entender que a religiosidade e a espiritualidade não é uma coisa linear, que há momentos em que você tem uma fé muito forte, estruturada, confiança. Em outros momentos, essa fé ela é abalada, né? E o indivíduo pode atravessar dúvidas, ele pode atravessar conflitos com Deus, ou deuses, ou entidades espirituais, etc., né? Então, há processos em que isso vai se manifestar de forma muito mais conflituosa. Então, essa é uma área que tem crescido bastante também, entender qual o impacto desses religious spiritual struggles, né, ou conflitos religiosos espirituais na saúde. A gente sabe que algumas práticas religiosas podem ter efeitos adversos também, alguns estudos mostrando que, dependendo de como as pessoas praticam meditação, a meditação ela pode gerar efeitos indesejados, ela pode aumentar a ansiedade ao invés de diminuir, ela pode ajudar a gerar alterações de consciência que vão promover alucinações, né, sobre as quais a pessoa pode não ter controle. Então, há uma discussão também de quando, às vezes, as práticas religiosas dão errado, né? Comportamentos nocivos à saúde, negacionismo, a gente viu isso muito no contexto recente da pandemia, né? E há toda uma discussão sobre como diferenciar experiências místicas, espirituais, religiosas, saudáveis de patológicas, né? Que é a questão do diagnóstico diferencial e que ainda não foi plenamente resolvida, mas já existem muitos estudos mostrando, tentando chegar a critérios, tentando chegar a caminhos para isso.
Para finalizar, então, o que ainda precisamos saber, né? Então, isso é um pouco do que a gente sabe, mas o que a gente ainda precisa saber, né? Compreender mais sobre os mecanismos, quer dizer, como é que acontece essa relação entre espiritualidade, religiosidade e saúde, né? Diferenciar mais claramente o patológico do saudável, o que às vezes em casos extremos pode ser mais fácil, mas podem haver casos intermediários aí, né? Nesse contínuo, que seja mais difícil estabelecer uma distinção clara, então é preciso avançar a pesquisa nesse sentido. Como integrar na prática clínica, isso ainda é um tema de debate, de discussões, que ainda tem se dado num plano, eu acho, ainda de discussões muito intuitivas, e que mais pesquisa precisa ser feita sobre isso, né, de como trazer isso para a prática, né, como formar os profissionais, instrumentalizar, treinar os profissionais para isso, e qual a natureza da espiritualidade, porque a gente sabe que há essa discussão toda sobre a definição do que seja espiritualidade, essa discussão precisa avançar, não só na questão da saúde, mas pensando na espiritualidade num sentido mais amplo, né? É preciso pensar essa espiritualidade não religiosa, de indivíduos que muitas vezes não têm uma religião, que são até muitas vezes contrários a práticas religiosas, mas que podem ter uma espiritualidade, ou suas visões de mundo seculares podem ter impacto para a saúde. Essa é uma área que tem crescido bastante nos últimos tempos, mas ainda de forma tímida, né? E pode crescer, sobretudo considerando que o número de pessoas que se dizem não religiosas, sem religião, ele já é maior do que o número de muitas religiões na população brasileira. E considerar vieses metodológicos, né? Eu já dei alguns exemplos aqui de como, às vezes, tanto das pessoas que respondem os questionários, quanto do próprio pesquisador, das suas crenças, das suas opiniões, isso poderia afetar, eventualmente, o resultado das pesquisas, o que a gente chama de efeito do experimentador, né? Bom, eu termino aqui agradecendo muito novamente o convite e passo a palavra, então, para que os outros possam trazer suas dúvidas, comentários. Everton, muito obrigado. Na realidade, a sua apresentação foi uma das apresentações mais completas que eu já pude assistir em relação a esses aspectos históricos. Realmente me impressiona bastante, porque são coisas que a gente não encontra reunidos em um só lugar, né? E demonstram claramente toda a sua expertise, o seu domínio em relação a essa abordagem histórica. Então, eu acho que a gente foi muito feliz em convidá-lo e fica muito satisfeito realmente com essa abordagem, que ficará imortalizada nos arquivos da REUP no YouTube, para que a gente possa assistir e reassistir. E eu convido o Thaís, né, para dividir comigo a mediação nesse momento. Thaís é doutoranda lá do NUPS, orientanda do nosso querido Alexander, e é também uma integrante da rede, e está aqui para dividir comigo essa mediação. Antes de começar a passar as questões, eu já vou apresentar uma questão para você, né, sobre essa questão do conceito. Essa fluidez e a falta de especificações em relação a esses conceitos, particularmente em relação ao conceito de espiritualidade, que é proposta, às vezes, por diferentes autores. Isso não gera certa conveniência, muitas vezes, no estudo dessa dimensão e suas relações com a saúde, do ponto de vista da pesquisa? Se sim, como lidar e evitar esse tipo de viés? É interessante. Eu entendo que o grande desafio, um dos grandes desafios, né, que nós temos pela frente hoje é definir a espiritualidade. Como é que a gente entende espiritualidade, né? E a gente sabe que, dependendo de como você define, você vai chegar a resultados distintos de pesquisa. A gente viu agora há pouco como, por exemplo, o Religious Attendance tem uma relação com indicadores de saúde que, de repente, outras variáveis não necessariamente têm, né? E isso também é importante para a gente pensar os mecanismos causais, porque o que está acontecendo ali? É a religião, ou a religiosidade, a espiritualidade, ou é
o vínculo social, né, o apoio das pessoas, qual é o mecanismo que leva a isso? Isso também vai variar de acordo com o quadro, porque uma coisa é você pensar saúde mental, outra coisa é você pensar saúde física. Na saúde física você vai ter diferentes aí apresentações também a se considerar. Então, é um campo complexo e a questão da definição, ela precisa ser melhor discutida, eu acho. Mas eu entendo que a solução para esse problema, ela está em nós não ficarmos presos à saúde. É o campo da saúde. A gente precisa sair do campo da saúde para pensar a espiritualidade num sentido mais amplo, né? Então, num capítulo, inclusive, que eu escrevi em um livro editado pela professora Bettina Schmidt, lá do Reino Unido, né? Eles escreveram, ela editou um livro sobre spirituality and well-being, né? Espiritualidade e bem-estar. Eu defendo nesse capítulo essa ideia de que muitas vezes essa questão de relacionar a espiritualidade com a saúde está em nome de uma certa visão até mercadológica da espiritualidade, né? Quer dizer, como você olhar a espiritualidade só como essa forma de você ficar bem, de você conseguir bem-estar, de você se curar e tudo mais. A gente sabe que existem ali princípios, valores, né? Existe ali uma compreensão do ser humano, da mente, etc., que também precisa ser pensada, né? Precisa ser considerada em alguma medida. Essas filosofias, você tem em diversas tradições espirituais uma filosofia riquíssima, né? Sobre como a conduta humana, a moralidade, questões éticas, etc. Então, às vezes, quando a gente reduz a dimensão da saúde, nessa polarização do faz bem ou faz mal, você perde esse contexto mais amplo, né? E acaba até descaracterizando, às vezes, algumas dessas práticas na sua essência. Então, eu acredito que fazer esse movimento em sair um pouco, não abandonar, mas sair um pouco da dimensão da saúde para pensar a espiritualidade nessas dimensões mais amplas, eu acho que pode trazer uma luz importante para essas pesquisas, né? E talvez a gente chegue à conclusão de que até esse campo de estudos ele tem as suas limitações, né? No sentido de que você vai até um certo ponto entender qual é o papel da espiritualidade na saúde e até em que ponto talvez também o sacrifício da plena saúde é parte também de um desenvolvimento espiritual, é parte também de um desenvolvimento religioso, né? A gente sabe que muitas figuras religiosas importantes, né, na história da humanidade foram pessoas que se sacrificaram por diferentes indivíduos e que não estavam lá muito bem, estavam sofrendo com todo esse processo para deixar um legado para outras pessoas, né? Então, passaram pelo sofrimento para reconhecer o sofrimento, para deixar um legado para os demais, né? Então, foi muitas vezes nesse lugar da dor e não, portanto, da saúde, do bem-estar, que se construiu né, foi possível erigir toda uma sabedoria. Então, eu acho que pensar também esses outros aspectos pode ser importante para lançar luz nesse campo, né? Muito interessante, Everton. Na realidade, não restringir a saúde, mas ampliar, não excluir a saúde, mas ampliar realmente para outros possíveis benefícios que de fato possam causar. Thaís, você quer apresentar alguma questão? Eu já selecionei aqui algumas também do chat e fique à vontade, por favor. Obrigada, professor Everton, como sempre, né? Maravilhoso. Eu vou trazer uma questão do chat e vou juntar com uma questão minha, né? Então, Renata Menezes, ela traz o psicólogo Daniel Gontijo, que usa o Instagram para trazer discussões sobre o tema. Ele é da Universidade Federal de Minas Gerais, diz que discorda do termo espiritualidade para quem não é religioso. Segundo ele, ateus e agnósticos não apresentam espiritualidade. E quando até ateus se dizem espiritualizados, cria-se uma grande confusão. E espiritualidade passa a significar qualquer coisa. Ele propõe para os espiritualizados não religiosos o termo existencialidade, pois tais pessoas teriam reflexões sobre questões existenciais e contemplariam a existência. O que você acha disso? E aí eu vou incluir a minha questão, que tem um pouco a ver com isso, né, com a questão dos ateus, que tem alguns estudos, né, principalmente com impacto de saúde, que traz que os ateus teriam
Da mesma forma que os religiosos espirituais, boa saúde mental, teriam impacto por conta muito da certeza da crença, que não importa se a crença é religiosa ou espiritual, pode ser uma crença na ciência, mas se for uma crença muito forte, eu li algumas coisas sobre isso, isso já serviria, né, para ter um impacto sobre a saúde mental, por exemplo. Aí, juntando com essa questão de Renato, o que o senhor pensa sobre isso também, né? Sobre essas pesquisas? Maravilha, Thaís, obrigado pela. Eu acho que essa questão é uma questão muito pertinente, né? Eu entendo que isso vai atravessar também dinâmicas culturais e institucionais diversas, né? Porque, por exemplo, eu conheço alguns pesquisadores, colegas europeus, né, que falam de como, por exemplo, em alguns países mais secularizados, nem o termo espiritualidade muitas vezes é preferido, né? Fala-se em sentido para a vida, ou então fala-se até já em estudos seculares, né? Da mesma forma que você tem religious studies, né? Você tem a ciência da religião, você tem essas áreas que pesquisam religião, study of religion, você teria uma área de estudos seculares, né? O Phil Zuckerman vai muito nessa direção e outros autores também. O Zuckerman, em particular, defendeu muito essa ideia de que a adesão ateísta, né, ela pode estar vinculada também à saúde, não necessariamente uma pessoa religiosa, né? Ele vai mostrar que há estudos que às vezes mostram que os religiosos se sobressaem em relação aos ateus, e outros estudos em que mostram o contrário, há outros estudos em que não há diferença entre esses grupos, né? Acho importante considerar esses grupos de comparação, isso é muito importante, né? Eu mesmo participei de um experimento com o professor Miguel Farias, né, da Universidade de Coventry. Nós realizamos um experimento num contexto umbandista que verificava a relação entre a dor, né, a percepção de dor das pessoas, a relação disso com o quanto elas se sentiam unidas, conectadas durante o ritual religioso, para ver em que medida a religiosidade poderia afetar a percepção de dor, né? E nós tínhamos encontrado um resultado positivo, né, de que depois que as pessoas passavam pelo ritual, né, ao final ali da gira, ao final do ritual, a percepção de dor delas era muito menor, né? E tinha um experimento que era feito muito simples para verificar usando aqueles aparelhos de pressão, a gente usava, né? Não era para medir pressão, mas era para medir o quanto a pessoa aguentava a pressão, né, no braço, né, e a percepção de dor dela, isso se alterava após o ritual, ela conseguia aguentar mais tempo, ela resistia mais tempo. Só que quando o Miguel e outros colaboradores do laboratório dele replicaram esse estudo, comparando religiosos e ateus, né, eles trabalharam com alguns praticantes da Sunday Assembly, que é uma espécie de igreja ateísta, né? Não sei se eu poderia usar esse termo, mas é como um grupo que se reúne também, tem uma característica de uma comunidade mesmo, de pessoas que comungam ali de determinados princípios, e tem atividades de música e etc., né? De discussão de temas. Então, eles compararam essas pessoas que se reuniam num contexto mais secular, ateísta, com um grupo cristão e chegaram à conclusão de que não havia diferença entre os grupos. Então, isso é muito interessante, né? Porque isso mostra que, quando você analisa só o religioso, né, a espiritualidade religiosa, vamos dizer assim, dessas pessoas que têm uma afiliação, você vai chegar a uma conclusão. Quando você compara esses grupos, né, e você tem grupos de comparação adequados, você vai ver que talvez o impacto não seja tanto. E há essa teorização de fato, né, o Zuckerman e outros vão defender essa ideia de que talvez o mais importante é que você acredite de fato, né, aquilo tenha um impacto na sua visão de mundo, não importa se é uma crença religiosa ou não, é mais importante isso do que necessariamente o conteúdo aí dessa crença, né? Então, há discussões sobre isso, mas eu acho que é uma área que ainda precisa ser mais explorada, precisa de mais estudos sobre isso, né? A gente precisa ver, por exemplo, isso num contexto norte-americano, europeu, talvez se cheguem a determinadas conclusões. Como é que seria isso no Brasil, né? Como é que seria isso num país em que você tem uma maioria de pessoas religiosas? Será que há diferenças culturais? Quais os mecanismos, então?
É a intensidade da crença ou o que que é? O que está, na verdade, levando a esse efeito, né? Ou é somente um efeito espúrio que, se a gente usar das metodologias mais rigorosas, estudos longitudinais, usar de meta-análise, etc., a gente vai chegar a um resultado distinto. Então, acho que essas são perguntas importantes e que nos exigem sair de um lugar que muitas vezes é o lugar de muitos pesquisadores nesse campo, de defender uma ideologia. Né? Você precisa ser capaz de colocar à prova seus pressupostos e criar realmente pesquisas, experimentos que testem isso de um modo rigoroso. Né? Joia, Everton. Tem uma questão do Raul Tavares que é bastante interessante, né? Que ele diz assim: como relacionar essa prática de cuidado da espiritualidade à saúde no SUS? E mais, mesmo compreendendo o impacto positivo da espiritualidade na saúde, quais os limites éticos, abordagens possíveis, como não violentar a subjetividade de pessoas, e que na realidade, essa é a grande questão que os psicólogos trazem, né? Ou grupos no estabelecimento dessa relação da espiritualidade como vetor de promoção e estabelecimento da saúde. E complementando até, talvez, essa questão de Raul, Everton, você não acha que essa questão dessa falta de limites, né, entre a atuação do profissional de saúde, da religião como instituição, por exemplo, nessa abordagem aí do indivíduo, ela não poderia, de alguma forma, estar relacionada com a falta de subsídios durante a formação desses profissionais também? Com certeza, Marcos. Isso Eu entendo. limitaria, possivelmente? Eu entendo, eu concordo, eu acho que a formação é fundamental. Já existe uma discussão toda sobre aplicação, né? Como usar na prática clínica, isso é possível. Em primeiro lugar, eu acho que uma coisa importante que a gente tem de ter em mente, né? Em primeiro lugar, a gente não pode achar que a espiritualidade e a religiosidade é uma panaceia, né? Esse é o primeiro ponto importante. Se você começar a achar que porque existe muito essa tendência, né, de você chegar num ponto em que você não está conseguindo avançar e achar que a espiritualidade e a religiosidade, entender isso é o que vai resolver aquela situação. Isso eu acho que é importante entender que vai variar muito de caso para caso. Eu acho que, primeiramente, isso tem de ser uma demanda que a pessoa traz. Esse é o primeiro ponto importante, né? Claro. De garantir a não violência, né, disso. Porque o que muitas vezes acontece é aquele profissional que sugestiona o paciente, que sugestiona um processo, né, para acontecer ali, porque ela julga que seja importante tratar da espiritualidade e religiosidade. Isso tem de emergir da pessoa. Você pode até perguntar sobre isso, né? Você pode até perguntar em que medida essa dimensão é importante para essa pessoa, como a religião dela, por exemplo, se ela tem uma religião, se ela segue uma doutrina, como ela vê aquele conflito que ela está vivendo na vida dela. Você pode fazer algumas perguntas, mas o que, na verdade, eu entendo que, do ponto de vista ético, é o grande problema, é a grande questão, é a não indução. Esse é, de fato, o grande... você não pode induzir, o problema não é abordar. É isso que eu acho que tem que ficar muito claro, né? A abordagem, ela não é problemática, desde que ela seja feita com ética, de forma técnica, né? Quer dizer, de que você não tente induzir suas crenças, etc. e tal. Então, o problema é a indução. Se você não induz, se isso é uma coisa que emerge desse paciente, é algo trazido por essa pessoa, né, e que você sente ser relevante ali na dinâmica, inclusive, de atuação com aquele indivíduo, porque a gente sabe que as religiões elas vão pautar comportamento dos indivíduos, vão pautar moral, conduta, forma como as pessoas enxergam questão da culpa, responsabilidades, livre-arbítrio, etc. e tal. Então, eu preciso, se eu quero ter uma visão plena desse indivíduo, eu preciso considerar a dimensão religiosa dessa pessoa. Então, isso vai acabar aparecendo em algum momento, né? Mas há sempre uma forma de abordar isso sem ferir o direito daquela pessoa de acreditar, de seguir em frente com aquela... que eu acho que na verdade, se nós formos parar para pensar, o mesmo dilema que se enfrenta quando você vai lidar com questões amorosas, né, daquele indivíduo, quando você vai lidar com questões profissionais, não é muito diferente se a gente for parar para pensar nesse sentido. Quer dizer,
você também não vai poder induzir essa pessoa a tomar uma decisão que é a vida dela, né? É a mesma coisa da religiosidade. Mas eu entendo que, por ser um tema muito crítico, eu acho, né? E haver essa tendência de se sobrepor à perspectiva do profissional em relação à perspectiva do usuário desse serviço de saúde, eu acho que é importante isso ser contemplado na formação. Eu acredito que deveria haver uma disciplina, né, na formação dos profissionais de saúde que tratasse disso, né, voltada para isso. Né, uma disciplina que contemplasse e trouxesse as pesquisas, trouxesse as evidências e tudo mais. Né? Esse seria o ideal, eu entendo. Isso a gente tem observado que muitos cursos, né, têm proposto, mesmo sobre a forma de disciplinas optativas, mas a gente já vê isso se ampliar, ou se fazer presentes nos currículos, de fato. Thaís, você quer trazer alguma questão do chat aí que você viu e coletou, ou quer que eu faça aqui? Eu já fiz o coleta do próprio Raul, né? Ele coloca que eu acho que é bem importante as questões dele, né? Ele traz, mesmo com a ampliação de publicações sobre religiosidade e saúde, se verifica a dificuldade de encontrar publicações e grupos de pesquisa que se debrucem sobre tradições fora do eixo judaico-cristão oriental, como as de matriz africana, por exemplo. Essa é uma realidade nossa, do Brasil. Com certeza, com certeza. Eu acho isso muito importante. Recentemente também, durante muito tempo, por exemplo, na área, isso pensando no cenário internacional, tá? Também não se falava muito de islamismo, e mais recentemente você tem uma série de pesquisas que começam a pensar também em islamismo, saúde, etc. e tal. E eu acho que no caso do Brasil, seria fundamental você pensar, né, as religiosidades de matriz africana, você pensar o espiritismo, você pensar Umbanda, você pensar Candomblé, e etc., que são próprios da nossa realidade, né? Então, eu acho que é um caminho ainda a ser perseguido. Talvez a dissertação, a tese de alguém poderia dar um olhar para isso, né? Dar um olhar, uma atenção a essas outras tradições que têm sido negligenciadas, né? Como essas cosmovisões entendem processo de saúde de doença, como orientam as pessoas nesse processo, né? E isso é importante, eu diria, não só para entender essas tradições, mas para entender a própria dimensão da espiritualidade do brasileiro, de modo geral, porque a gente sabe que a nossa espiritualidade ela é muito híbrida, né? Ela é atravessada por muitas referências diversas, né? Então, a questão cristã ela está presente, mas há outros aspectos a serem considerados. Acho que isso é um desafio para todos nós, aí, para as pesquisas, né? Certo. Everton, tem uma questão aqui do Eduardo Platum. Você falou em spiritual struggles, né? O que você poderia trazer para o contexto de pesquisas científicas realizadas no Brasil, quer dizer, no Brasil, e o conceito de spiritual struggles do Ken Pargman na linha de pesquisa de experiências religiosas e espirituais? Ele pergunta o que existe de publicação disponível, assim, se você poderia dar alguma orientação nesse sentido. Olha, essa é uma pergunta pertinente. Eu tenho co-orientado, inclusive, uma dissertação de mestrado, né, sobre Religious Spiritual Struggles, a tradução de uma escala que avalia essa dimensão, que, inclusive, eu entendo que a literatura sobre Religious Spiritual Struggles, ela é uma literatura que está um pouco à frente da discussão sobre coping religioso, porque muito da literatura sobre coping religioso, ela aborda alguns tipos de Religious Spiritual Struggles, né? Então, o João Weber, lá na PUC, né, do Rio Grande do Sul, tem trabalhado para traduzir uma escala e está revisando essa literatura, enfim, alguma coisa muito nova ainda no Brasil, né? Então, eu acho que é um campo que ainda pode ser bastante explorado. Certo. Everton, nós estamos chegando já aos momentos finais da nossa atividade, né? A gente gostaria de agradecer imensamente a essa contribuição, a essa riqueza de exposição que você nos apresentou nessa noite, né? Realmente isso precisa ser visto e revisto, né? Porque tem muitas referências interessantes, e essa compreensão
das bases históricas, ela é muito interessante também para a gente entender os problemas, os principais problemas e desafios na área da pesquisa em espiritualidade. Então, isso é muito importante, muito relevante. E eu gostaria de agradecer a presença de todos, mas antes, lembrá-los de quem não assinou, assinar a lista de presença, e também lembrá-los que dia 25/10 nós teremos um novo encontro, né? Com a Bruno Angelim Faes e Mona Lisa Silva, falando de aspectos filosóficos e experiências de pesquisa em EQM. Isso acontecerá no dia 25/10/2021, uma segunda-feira, no mesmo horário de sempre. E aí, agradecer a Thais, a Jéssica e a participação de todos que estiveram presentes aqui. E eu gostaria agora de deixar os canais abertos para que você pudesse manifestar, apresentar a sua mensagem final, inclusive aproveitando, né, porque além de pessoas que são leigos interessados nessa área de pesquisa, existem também pessoas que têm interesse em pós-graduação, que fazem pós-graduação e, inclusive, talvez até, quem sabe, apresentar, né, um convite, se for pertinente, para as pessoas conhecerem o trabalho do Númina, né? Um trabalho que a Thais, por exemplo, nos fala demais neles. Eu ainda não tive tempo de acessar, inclusive, todo o material que você disponibiliza lá, né? Mas agora, em outubro, está acabando minha gestão de curso aqui de graduação e eu vou estar com tempo livre para poder participar e explorar. Então, os canais estão abertos, fique à vontade para poder apresentar suas palavras finais. Obrigado, Marcos. Eu agradeço mais uma vez o convite, fico muito contente de estar aqui com vocês, acho essa iniciativa maravilhosa, né, dessa rede, e quero deixar claro que existe sim na PUC de São Paulo, né, a possibilidade de realizar pesquisas nesse campo. Nós temos lá o programa de Ciências da Religião, eu sou o responsável pela área de Psicologia da Religião, né, no programa, e tenho orientado muitos alunos nesse campo também de religiosidade, espiritualidade e saúde, né, não só saúde mental. E nós temos o Númina, que é um núcleo de estudos psicológicos da religião, né, que reúne alunos, reúne interessados, né, pessoas já formadas, enfim, em diferentes níveis aí, né, no desenvolvimento acadêmico, para participar, para discussão. Então, nós temos encontros, né, e discutimos bastante material de pesquisa no campo da psicologia da religião. Então, fica o convite, quem quiser participar pode entrar em contato comigo pelo e-mail, né, e nós, então, vamos fazer a inclusão na lista, né, de e-mails e no WhatsApp, para que vocês possam compartilhar também das discussões, participar das reuniões. Então, deixar claro que existe na PUC esse espaço para desenvolver pesquisas nesse campo com a gente lá. O Everton, o e-mail que você se refere, aquele Gmail que eu fiz contato, eu posso compartilhar ele aqui no chat para as pessoas? Pode ser. Tem o da PUC, tem o da PUC também que eu deixei no final, né, no slide, se alguém anotou, mas pode deixar esse do Gmail, pode deixar também. Tá? Esse até eu posso até ter um acesso mais rápido. Tudo bem. Então, gente, esse e-mail é o e-mail do professor Everton. Mais uma vez, agradecemos imensamente, agradecemos a contribuição de todos vocês. E alguém está falando aí, Jéssica? Você mandou diretamente para mim o e-mail, eu tenho que botar para todo mundo. Você compartilha aí, Jéssica, por favor, o e-mail? Tá, peraí que eu vou digitar aqui. Joia. Pode copiar e colar, porque a gente estava aqui na parte técnica falando em direct message. Professor Everton, qual o dia do encontro que vocês se reúnem? Nesse semestre em particular, a gente mudou. Nós estávamos de segunda-feira, até há a possibilidade, né, de voltar no semestre que vem. Nesse semestre, nós estamos às quartas-feiras, uma vez por mês, né, as reuniões estão sendo realizadas. Amanhã existe uma reunião, né, do Númina, às 2 horas,
Então, quem entrar em contato, a gente pode fazer a inscrição no grupo. Nós vamos falar sobre como fazer pesquisa científica em psicologia da religião. Excelente. Então, às 14 horas, às quartas-feiras, né? Isso, Eu uma vou vez por torcer mês. para no semestre que vem voltar para a segunda, porque às vezes eu dou aula nesse horário. Inclusive, é a minha disciplina de psiconeuroimunologia, saúde e espiritualidade que acontece nesse horário, da quarta-feira à tarde. Maravilha, você vai ser muito bem-vindo, vou ficar muito contente. Joia, muito obrigado. Obrigado, gente, então, a todos vocês. E a gente espera contar com vocês nas outras edições dos webinários. E aguardem também a nossa programação para o Congresso UFBA 75 anos. Vem aí com muita novidade, certo? A gente vai ter presenças importantes no evento, né? Obviamente, eu não vou divulgar aqui os temas ainda, mas a gente vai ter professor Wellington Zangari, da USP, nós vamos ter professor José Maurício de Carvalho, certo? Da Universidade Federal de São João del Rei, o Dr. Pedro Henrique Costa de Rezende, do NUPES, de Juiz de Fora, e nós vamos ter, finalmente, uma sessão só de mulheres pesquisadoras para falar de formação e espiritualidade, formação em saúde, que é professora Alessandra Graneiro Luchetti, também do NUPES, da UFMG, e ainda a professora Milena Nardini Bulbos, certo? Que está desenvolvendo seu doutorado na PUC do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem muita coisa boa vindo por aí, a gente espera contar com a participação de vocês nessas mesas. Vocês receberão, através das malas diretas, todas as informações, flyers, etc. Um grande abraço a todos, mais uma vez. Everton, muito grato nós estamos por essa excelente participação sua, né? Eu que agradeço. Um abraço para todos, todas também. Obrigada, professor. Abraços. Um abraço. Tchau, Thaís. Tchau, pessoal. Obrigado pela noite excelente.